Bom dia, mundo! Bom dia, amiga! Bom dia, amigo! Como você tá? Como você dormiu? Muito prazer, o meu nome é Beatriz Mendes e eu estou aqui, glória a Deus, mais um dia para mais um DDD com muita alegria. Cara, quando eu tô fazendo isso eu fico tão bem, tão bem, tão bem, que você nem imagina. E eu tô muito, muito feliz de te receber mais um dia aqui, pra gente poder começar esse dia juntos na melhor maneira possível, na maior energia possível, emanando todas as energias boas que existem no mundo. A moto passando, glória a Deus, a moto passando, é criança gritando, glória a Deus que é criança gritando, nada vai me abalar hoje ninguém vai estragar meu dia, como diz o filósofo brasileiro, mas hoje é um dia que eu amo muito, porém eu posso falar pra você que é um dos dias mais também assim da minha semana. Eu só fico mais animada de sexta-feira pelo fato de que amanhã é dia de me reorganizar, entendeu? Aí eu já começo a pensar na semana que vem. Mas assim, galera que, ai, graças a Deus, sexta-feira eu não tava aguentando. Meu amor, você precisa dar um jeito nisso. Porque imagina que vida é essa, sendo que você só gosta da tua vida só de segunda você odeia a sua vida de segunda a quinta, aí de sexta, sábado e domingo você vive bem. Cara, é muito pouco, sabe? É muito pouco. O tempo é muito pouco. Ai, não, Bia, mas é. O que é que eu não gosto são das pessoas à minha volta. Existe muito, eu já vivi vários casos desses. Bia, o que não rola pra mim é as pessoas da minha volta. Realmente eu acho que acaba comigo, estraga meu humor, menina. Ai, mas você tá transparecendo Jesus? Eu tô! Eu transpareço Jesus, eu falo, eu olho pra cara dele e falo assim, você tá errada. Mas não é assim que a palavra ensinou a gente. E nós temos que estar com uma áurea boa, prontas e preparadas para viver o melhor de Deus. E hoje eu trouxe uma palavra exatamente sobre isso. Estou muito feliz de você estar aqui. Comenta aqui embaixo qual é o horário que você está me assistindo e como você está se sentindo hoje. Amanhã vai ser sábado, depois domingo, depois segunda. E aí acabou o mês de março. E aí, puf, acabou. E tu, meu Deus, e agora o que eu faço? Continue em Deus. Continue em Jesus. Com Ele não existe ansiedade, com Ele não existe, só existe paz, harmonia, felicidade e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje nós vamos ler um livro diferente aqui, tá? A gente nunca leu esse livro aqui no DDD, no Dose Decisão Diária. Nunca. E ele é um livro que eu confesso que existem alguns livros sombrios na Bíblia. Existem. Porque nós amamos falar sobre a bondade de Deus, amamos falar sobre a bondade de Jesus, sobre a história de Jesus e os discípulos, porque realmente foi muito legal. E aí, os apóstolos, e aí tiveram pessoas que vieram em nome de Jesus, que quebraram fronteiras. A linhagem de Jesus é maravilhosa. É Davi, é Salomão, inclusive a gente falou ontem sobre Davi, né? São muitas pessoas que são maravilhosas. Mas existiram profetas. E profetas tão bons, tão grandiosos, que vieram parar na palavra. E aí hoje nós vamos falar sobre um profeta. Mas eu quero tirar uma parte do texto. Eu sei que a Bíblia você não lê em partes isoladas, inclusive se você não deseja que pessoas manipulem a sua cabeça, que pessoas religiosas falem o que você pode fazer, o que você não pode, o que, cara, posso falar uma verdade pra você, de verdade mesmo, que faz completo total sentido com o texto que nós vamos ler? Faz o seguinte, é, só pede para o Espírito Santo estar com você. Ponto. Ai, Bia, mas eu preciso tirar A, B, C, D, eu preciso tirar um monte de coisa, eu preciso fazer, eu preciso parar de falar isso, eu preciso parar de falar aquilo, eu preciso parar de agir assim. Você, por sua força, você não vai mudar nada não, minha querida, tá? Você, por sua força, você não consegue mudar nada. A única coisa que convence no mundo é o Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia hoje em Zacarias. Para ser mais exata, Zacarias capítulo 4. Caramba, Bia, Zacarias aí tu me pegou, viu? Eu não faço ideia de onde é que está escrito Zacarias na Bíblia. Tá tudo bem, amiga. Eu te ensino. Vamos lá. Pega a sua Bíblia de papel. Quando você abre sua Bíblia de papel na terra, acontece milagre no céu. E hoje nós vamos ler Zacarias, e Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então a gente vem aqui, ó, Bíblia Sagrada. Todas as Bíblias têm essa página, tá bom?
que é índice dos livros e número de capítulos. Aí tem Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, você vai lá nos últimos livros e você está escrito assim, Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e em cima dele tem Zacarias. Na minha Bíblia, Zacarias está na página 850. Na sua pode estar mais próxima, mais distante, depende muito do formato da sua Bíblia. Se é uma Bíblia com letra pequena, se é uma Bíblia com letra grande, se é uma Bíblia que tem uma linguagem um pouco mais fácil de ler, se é uma Bíblia fiel aos originais, então tudo depende muito. Mas na minha Bíblia tá na 849. Aí eu vou lá na página 849 e o livro do profeta Zacarias. Cara, e o livro do profeta Zacarias, ele começa com visões. Então ele é dividido assim: primeira visão, segunda visão, terceira visão, quarta visão, e ele começa a falar o que iria acontecer. Porque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento teve um pulo de muitos anos, uns 300 anos de um para o outro. E foi o momento onde é que a Terra ela ficou mais promíscua, onde Deus se calou. Foi o momento onde Deus não estava 100% presente com toda a humanidade. Só que depois desse pulo, a primeira coisa que veio acontecer é o nascimento de Jesus. E aí tudo muda. Jesus veio para transformar, mas entre essas visões que Zacarias estava tendo, elas estão muito explícitas na Bíblia. Jerusalém é medida, sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E hoje nós vamos ler especialmente Zacarias 4. Bia, o que é Zacarias 4? 4 é o capítulo. Os números maiores são capítulos, vou te mostrar. Tá vendo isso daqui? Isso é o número maior, aqui é o 4. Todos esses numerozinhos pequenos que vêm logo em seguida são versículos. Hoje nós vamos ler Zacarias, capítulo 4, versículo 1 em diante, para falar de algo muito importante em relação a ambiente, ok? Se tivesse um tema, seria ambiente. Mas vamos lá. Zacarias foi visitado por um anjo, e o anjo estava falando com Zacarias as coisas que iriam acontecer. Vamos lá. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse, o que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, à direita o vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Eu falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, tu não sabes o que é isto, é? E eu disse, não, meu senhor. E respondeu, o anjo respondeu para ele e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nossa, isso daqui virou uma chave na minha cabeça. Durante um tempo, vou te contar uma história, tá? Durante um tempo, eu vivi na igreja dos meus 0 anos, literalmente 0. Eu nasci numa quinta-feira, no domingo eu já estava sendo apresentada na igreja. Eu cresci num lar cristão e durante um tempo, um breve tempo, o meu pai, ele pastoreou a igreja. Saiu um pastor e aí enquanto não vinha outro pastor, o meu pai tomou a frente. Meu pai já foi tesoureiro, já foi pastor. Sabe que ele faz tudo dentro da igreja? E tem alguns pontos que meu pai falou, eu era pequena, eu tinha uns 12, 13 anos por aí. E tem algumas coisas que fixam no nosso coração. E aí eu lembro de ser muito fiel à palavra e muitas das vezes as pessoas que estavam à minha volta não entendiam isso. Então eu vinha falar pro meu pai sempre foi meu melhor amigo. Então eu chegava no meu pai e falava assim, nossa pai, mas eu não entendo. Olha fulano, ciclano e ciclano, sabe? Eu tento falar pra eles, eu tento convencer eles, eu tento... E aí ele falava assim, filha, presta atenção, meu pai é um homem muito sábio. Ele olhava pra minha cara e falava assim, filha, quem convence é o Espírito Santo. Você não convence de nada. O que você pode fazer é orar por eles. Agora, convencer, você não convence. E eu estou com 24 anos. Daqui a pouco eu caso, eu estou noiva.
E eu tô vivendo um período completamente diferente do que há 10, 11 anos atrás. E até hoje eu me lembro disso. Cara, o Espírito Santo que convence. E não só convence as outras pessoas, mas também convence a nós. Então, quando eu leio Zacarias, que o anjo, ele dá um cenário para Zacarias, ele fala, olha, tem 7 lâmpadas com 7 canudos, e aí tem as oliveiras. E aí Zacarias fala, não entendi não. Aí o anjo, tu não entendeu? Zacarias, não. Aí ele, tá. Isso que você tá vendo é uma palavra de Deus para uma cidade chamada Zorobabel. E ele disse que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você tenta mudar algo na sua vida, e eu amo falar isso em véspera de final de semana, porque geralmente no final de semana é quando as pessoas saem mais do controle sobre a sua vida. E eu gosto muito de falar isso no final de semana, por quê? Porque final de semana e segunda-feira não dá um gás diferente na gente? A gente não fala assim, vou mudar. Vou mudar. A partir. Quantas vezes tu já escutou isso? Até você me proferiu isso? A partir de segunda-feira tudo vai ser diferente. Eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um jejum de 24 horas. Eu vou ler 17 capítulos da Bíblia. Eu vou. Sabe? Aquele sentimento de segunda-feira você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer segunda-feira. E a gente tenta mudar pela força. Então a gente acorda cedo um dia, no outro dia você acorda uns 30 minutos, um pouco. No outro dia você acorda, se você chega no trabalho 8 horas, você tá acordando 7h30. E aí as coisas começam a bagunçar e você volta pra Deus e fala, nossa Deus, mas por que eu não consegui mudar? Por que eu já tô no mês 3 do meu ano e até agora eu não consegui mudar? Pai, eu não tô mais conseguindo, o que é que eu tô fazendo? O que você tá fazendo? Você tá lutando com sua força. Você está tentando mudar você, às vezes mudar o seu próximo por violência. Mas não é você que se convence, é o Espírito Santo. É por isso que eu falo assim, cara, qual é a primeira coisa, Bia? Eu acabei de me converter, eu estava no mundo, eu vi que as coisas no mundo já não me serviam mais e agora eu tô aqui. O que eu faço? Pelo amor de Deus, eu tô completamente perdido, o que eu faço? Simples. O que você faz? Pede pro Espírito Santo tomar a sua casa, tua mente, o teu coração. Fala assim, Espírito Santo, eu não sei o que eu vou fazer agora. Porque eu vou ter que continuar trabalhando, eu vou ter que continuar estudando, eu vou ter que continuar cuidando do meu corpo. A minha vida aparentemente parece a mesma. O que eu faço agora? O Espírito Santo vai bater no peito e falar assim, agora eu assumo, querida. Agora pode deixar. Então tem certas coisas, exemplo, pessoas muito, muito, muito religiosas, e eu não estou aqui para falar da religião de ninguém. Eu quero, por favor, gente, pelo amor de Deus, aprendam a interpretar as coisas. Eu sei que a cada 3 brasileiros, 2 têm dificuldade de interpretar as coisas, mas eu não estou falando da religião de ninguém, nem estou falando o que é certo ou o que é errado. Mas, vamos supor que alguém chega para você e fala assim, você entra na igreja, e a pessoa fala assim, ah, mas você tá de piercing, tem que tirar. Você tem que tirar esse piercing porque isso daí não é de Deus, tá? Você tem que parar de fazer isso porque isso não é de Deus. Olha, você me escuta, tá? Porque tal coisa que tá fazendo não é de Deus, você vai pro inferno. E aí as pessoas começam nessa pressão, 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 e a pessoa, ela acaba se desviando. Porque quando, na verdade, nós temos que nos constranger de amor. Você quer ver uma coisa que toda vez que eu tô pregando, eu tô falando, eu tô dizendo sobre Deus, as pessoas olham meio assim pra mim? E eu sei que às vezes nem é por maldade. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui pra mim, assim, eu não vou tirar. Eu não sei se eu vou fazer mais, se eu não vou fazer, mas enfim. Cara, se na época eu tivesse tão próximo do Espírito Santo, às vezes eu não faria. Mas tudo na minha vida eu regulo com base na palavra e com base na palavra do Espírito Santo. Quando você convida, quando eu disser assim pra você, tchau, daqui a pouco, e acabar o vídeo, você bota a mão em cima dessa palavra e fala assim, Pai, eu não reconheço ainda as coisas que fazem bem ou fazem mal, ou que condizem com o que o Senhor quer para minha vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Pai, que teu Espírito Santo possa me invadir. E, Pai, eu te dou
autoridade sobre a minha vida, para que o Senhor possa falar sim, sim e não, não. Sabe o que eu falo para Deus quando eu tô orando? Eu falo assim, Pai, eu te dou autoridade para que o Senhor possa me dar aquela sensação ruim mesmo, quando eu for fazer alguma coisa que não é pra ti, que não for condizente com o que eu sou, sabe? Pai, me incomoda na hora que eu for fazer o mal e às vezes é até inconsciente. Eu vou fazer o mal, é uma expressão, é alguma coisa. Nossa, Pai, por favor, me incomoda. E é assim que eu tô vendo que Deus tá me transformando. Não é pela força, não é pela violência, mas sim pelo Espírito Santo que vem habitar dentro de mim. Então, hoje, no dia de hoje, na sexta-feira, dedica um tempinho seu, um tempinho bem breve, para você ser sincero com Deus e falar assim: Pai, olha, eu. É isso, isso, isso. É ABC. Tá bom, Pai? Pai, é isso que eu sinto. Me dá um caminho para ver se isso que eu tô fazendo tá certo ou errado. Pai, que teu Espírito Santo possa me invadir, para na hora que eu for fazer alguma coisa ele possa me dar uma advertência. Pai, eu te dou autoridade sobre a minha vida. Eu te dou autoridade sobre a minha cabeça, eu te dou autoridade sobre o meu coração. O Senhor pode reger o meu caminho. O Senhor pode andar comigo no dia de hoje. E cara, eu aposto que não vai precisar ninguém te falar o que é certo ou errado. Deus vai te botar no caminho. Ponto. Decida hoje fazer essa oração e tomar essa decisão. Muito, muito, muito obrigada por mais um dia você estar aqui comigo. Eu tô muito feliz. Amanhã, final de semana, não faltem o DDD, por favor. Final de semana, geralmente o pessoal fala, não vou fazer, porque tá fora da rota, né? Fora da rotina. Mas é sempre bom acordar com uma palavra de Deus para nossa vida. E muito obrigada por você estar aqui comigo, tá bom? Eu amo você. E agora eu vou normalizar essa frase na minha vida. Porque é um mandamento. Amai o próximo como a ti mesma. E eu tô me amando cada dia mais por conta do Espírito Santo. Logo, eu também amo você. Então até amanhã, tá? Até amanhã às 5 da manhã. Beijo. Tchau.